em Coríntios, que ele fala assim. Ele fala, por enquanto eu estou falando com vocês, estou aqui trabalhando minhas coisinhas, tá bom? Ele fala o seguinte: eu e Apolo nos propusemos a nunca ir além do que estava escrito, né? E aí eu li essa frase, achei bem legal. Ou seja, ele era bastante, usava muito a Torá, talvez a Taná, talvez não, usava a Taná também, né? Torá, os escritos judaicos, para se basear na sua doutrina, no seu ensino. Mas quando eu comecei a analisar sobre essa perspectiva de nós somos o templo do Espírito Santo, não se faz referência em lugar algum do Antigo Testamento de que nós, as pessoas, somos templo do Espírito Santo. Então eu me perguntei, de onde Paulo tirou isso, visto que ele disse que não ia além do que estava escrito. Ou seja, era uma revelação extra-bíblica. Alguns falam o seguinte: não, ele teve visões do céu, não sei o que. Mas as visões que ele também tem que basear todas elas na escritura, porque elas têm que ter o seu cumprimento lógico de acordo com as profecias a respeito do Messias. Ele não pode ficar criando coisas aleatórias, não pode ficar criando coisas que não corroboram com o Velho Testamento. O Velho Testamento é a base do Novo Testamento, tá certo? Então ele não pode criar coisas, ele não pode ficar criando coisas, tá certo? Então, quando eu ouvi isto, li isto, né? Percebi então Paulo que ele cometeu um equívoco. Logo depois, em seguida, eu percebi que não, ele estava usando uma mesma frase que Jesus usou: derrubei esse templo, em 3 dias eu colocarei de pé, associando ele ao templo. Então eu fiz essa avaliaçãozinha básica, primária, né? De que o que Paulo estava dizendo era a mesma coisa que Jesus estava dizendo. Mas só que o Velho Testamento não diz nada disso, mas Jesus revela que ele era o santuário. E como ele se revelou como um santuário, e nós, por estarmos unidos, igualmente isso aqui, ó, unidos a Cristo, se tornamos um só com ele. E se tornamos um só com ele, então o que ele é, nós somos. É o que o apóstolo João também fala na sua epístola, lá perto do Apocalipse. O que ele é, nós somos. E como ele se manifestar, nós também seremos manifestados. Então, eu pude compreender o fator que nós somos o templo do Espírito Santo, né? Mas existe um arcabouço para você compreender isso. A gente aprendeu só dizendo nós somos o templo do Espírito Santo, mas não sabemos o que significa, não sabemos porquê, não sabemos nada, né? E aqui, como eu já tenho vários vídeos sobre isso, eu vou encurtar essa minha fala e vou dizer apenas o que é essencial para o tema que eu estou abordando aqui agora, que é o seguinte: sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, sabemos que ele se revelou a partir de Jesus como um santuário. A principal das missões de Jesus, do Cristo, de acordo com o Velho Testamento, é a construção do templo, né? Então, é função do Messias construir um templo para Deus. Isso baseado na profecia que Natan faz para Davi, tá bom? Tu não me construirá um santuário, mas um da tua descendência me construirá um santuário. Aí eu lhe serei por pai e ele me será por filho, tal. Aí Salomão acha que é ele, tal, né? Pensa que é ele, construir aquele palacete medonho. Mas mesmo Salomão construindo aquilo, ele tem aquela percepção de dizer o seguinte: o céu dos céus não pode conter, muito menos essa casa que tenho edificado. Contudo, esteja teus olhos atentos à oração que for feita nesse lugar, como foi dito aos antigos, né? Como o Senhor disse, né? Para que as orações sejam atendidas aqui nesse lugar. Pronto. Ele reconhece o fator principal, que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas, que isso lá na frente é dito também por Isaías.
e, e entra numa disparidade, vamos dizer assim, conceitual, quando Ezequiel fala que Deus entra no santuário e estabelece ali seu trono e a planta dos seus pés no meio dos filhos de Israel, e é onde ele vai ficar firmado para sempre. Aí a gente associa, as pessoas que leem esse texto, leem essas escrituras do Velho Testamento, associa Ezequiel 43, versículo 4 em diante, associa a um santuário físico que foi construído ou que será construído. Só que não é, porque esse santuário que foi feito, no versículo 10 do 43, fala o seguinte, que ele sirva de lição, de modelo. Aí você faz a reflexão básica, como é que uma casa pode servir de reflexão, de modelo, para seres humanos imitarem, né? E se arrependerem dos seus pecados. Né? Aí há uma disparidade aí, isso baseado na interpretação da nossa na perspectiva de hoje, né? Não dá pra você colocar tipo, não, olhe para essa casa e se arrependa. Olhe para essa casa e tenha ela como modelo para você se arrepender, um modelo de arrependimento, um modelo de vida, ou que fala que todos as medições era pra gente cumprir aquelas medições todas, né? Só que não é físico, não é material, não é palpável. É espiritual essa casa que hoje compreendemos como nós, eu e você. Nós somos o santuário de Deus, o templo do Espírito Santo, né? Mas que também existe mais do que isso. E aí que eu vou entrar no assunto chave. São 8 minutos do nosso diálogo. Eu quero aqui entrar já, para não ir muito tempo. Isaías profetiza que os juízes seriam restituídos. Juízes seriam restituídos. Para você que não sabe, juízes eram pessoas antes dos reis, que eram usadas por Deus para conduzir, para pastorear, para julgar, para diversas coisas, para ir na frente de batalha. Eram pessoas especiais. Deus chamava esses. E o último desses era Samuel. Samuel era um dos últimos juízes, né, de Israel. Seus filhos também, mas contado como ele, pois era mais justo deles, né? Então, o que aconteceu? O povo pede um rei. Deus não quer estabelecer um rei. Isso é interessante. Não foi projeto de Deus estabelecer um reino. Um reino como a formatação do mundo atual. Um reino atual não, é passado, já passou também. Mas essa forma de ser um reino. Um rei e seus súditos. Não era vontade de Deus. Isso. Por isso, quando Samuel fica triste, Deus diz, olha, não fique triste, porque ele não abandonou você, ele tem me abandonado, tá certo? Ele não abandonou você, ele tem me abandonado. Então, mas mesmo assim, Deus, de maneira democrática, isso é interessante, como você vê lá, Deus de maneira democrática diz o seguinte, então faz tudo conforme que eles querem, certo? Faça de acordo com o que eles querem, mas diga para eles quais são os direitos de um rei. E aí ele diz os direitos de um rei, mesmo se o povo quer, ele vai comer o melhor do que vocês produzirem. Ah, tudo bem. Ele vai ter o melhor do que vocês produzirem, fazer e tal. O pessoal não ligaram, continuaram sem se importar com isso. E aí estabelece o rei. O primeiro rei se desvia totalmente, né, como nós sabemos.
E veio Davi, que performar de forma figurativa é o Messias. De forma figurativa, o Velho Testamento sempre está recheada de alusões a Cristo, a Davi, né? Existem diversas referências a isso. Cristo e Davi são o Messias, certo? E acontece o que? Davi é um homem justo, um homem bom, um homem segundo o coração de Deus. Mesmo assim, ele não foi digno de construir um santuário para Deus, já tinha dito. E Deus prometeu que um das descendências dele lá na frente construiria um santuário para Deus, que também já disse, tá certo? Mas aqui entra o fator crucial. A vontade de Deus era que existisse juízes na terra e não reis. Quando vemos no Novo Testamento, acontece essa mesma coisa. Jesus diz o seguinte: olha, no mundo afora, ao redor de Israel, ou no mundo, até em Israel mesmo, né? Ele fala o seguinte: olha, eles têm autoridade, tem os seus que exercem, têm autoridade e exercem a autoridade sobre o povo, tá certo? São os maiorais, né? No meio de vocês não devem ser assim. Mas aquele que quer ser o maior, esse seja como aquele que serve. Ou seja, aquele que quer ser o maior é o seu serviçal. Mudando totalmente a esfera de que o principal é o que está se vendo. Talvez seja por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Porque foi um homem que, mesmo sendo rei, ele estava ali a serviço do povo constantemente. Ele não estava simplesmente se banqueteando, né, com as coisas do povo, mas era um homem que estava ali para servir. Então, talvez isso foi um dos fatores cruciais para Deus dizer que ele era um homem segundo o seu coração. Claro que isso foi dito antes de ele se tornar um rei, mas essa frase a gente usa ela como se fosse uma verdade absoluta em toda a vida de Davi. E eu acredito que seja, mesmo com alguns erros que ele cometeu, muitos erros que ele cometeu, a vontade de Deus ainda era feita através daquele cidadão. Então vamos lá. E o reino de Deus, estabelecido para hoje em Cristo Jesus, é que nos tornou filhos de Deus, e o modelo desses filhos de Deus é aquele que estão aqui para servir. E quando Paulo diz o seguinte, olha, Paulo usa uma expressão muito interessante, olha, vós sem nós reinais, a quem dera reinasse, né? Ele usa essa expressão falando que o povo de Corinto era muito imaturo, era muito menino no entendimento. Alguns dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo, o quê? Aí ele diz, caso Cristo está dividido, né? Aí ele fala aquelas coisas todas. E aí ele usa essa expressão, se vocês tivessem condição de reinar, né? Não há nenhum sábio entre vocês que possam julgar nada. E baseado nisso, quando Jesus também fala o seguinte, está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses e vós outros sois filhos do Altíssimo, ou vós sois deuses. E ele disse, olha, se a Escritura disse isso daquelas pessoas, eu, sendo filho de Deus, blasfemo quando diz que sou filho de Deus, né? Então, ele está falando o seguinte, olha, existiam juízes naquela época, e Deus, né, era seu pai, assim os considerava seu pai. Na referência que Jesus fala os juízes de Israel, naquilo que nós já falamos aqui, que era antes dos reis. E aí entra essa questão aqui, que nós hoje, quando Isaías profetiza que Deus iria restituir os juízes, lá no capítulo 1 de Isaías, é justamente agora, quando Cristo morre e ressuscita, ele restitui esses juízes. E é um governo, é um juízes que governa. Paulo estava num governo, nós estamos num governo. Só que a nossa perspectiva de governo no reino de Deus é oposta ao governo humano. A gente não exerce a autoridade humana.
O reino de Deus é um reino espiritual que é exercido por cada um de nós para influenciar o mundo naquilo que é vontade de Deus. Quando Jesus disse, Pai nosso que está nos céus, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, essa vontade, esse reino que vem a nós, ela é estabelecida e feita por nós, certo? As pessoas leem isso como algo futurístico, mas na verdade não é futurístico. É a partir daquele momento que Jesus morre e ressuscita, essa realidade torna-se verdade absoluta para cada um daqueles cristãos e deveria se tornar para os demais cristãos ao longo dos séculos, mas que morreu os conceitos básicos, né? Então a gente se começar a se tornar escravos de escravos, certo? A se tornar escravos de escravos, escravo do pecado, escravo da lei, escravo dos homens, escravo de todas as pessoas, sem ter a consciência de que nós mesmos, em condições desfavoráveis, estamos reinando no mundo. Mesmo em condições desfavoráveis, estamos a reinar. E o reino de Deus é o reino de justiça. É que mesmo nós não estando na figura de poder, não sendo presidente, não sendo governador, não sendo juízes ou outra coisa influente no mundo, a gente tem um papel crucial de influenciar todas as pessoas do mundo para o reino, né? Trazendo as pessoas para o reino, porque o reino de Deus, Jesus disse, está dentro de vocês. E Jesus, quando vier, ele fala assim, quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai, né? Ele fala a expressão lá no capítulo 15 de 1 Coríntios. Quando Cristo entregar o reino a Deus, o Pai, então tudo será cumprido. Mas o reino de Deus somos nós, esse é o reino de Deus. O reino de Deus, quando diz está dentro de nós, é o Espírito de Deus em nós. O reino de Deus é Ele, a pessoa dele infundindo em nós. E é isso que a maioria de nós não compreendeu. E se a gente compreender, a gente começa a partir de agora a não ficar brigando com alguns por política, mas usar esse poder que temos para influenciar. Não é brigar, é convencer os contrários sobre o reino de Deus, é fazer com que eles pensem como pessoas de Deus, certo? E tire todos os conceitos mundanos para trás e ressuscite cada vez mais o reino de Deus nos corações de cada um, porque se o reino de Deus, que deve estar nos nossos corações, for implantado no coração de todo mundo, aí sim brota algo positivo na vida real. Mas se o conceito de reino de Deus nos nossos corações for abstrato, for alguma coisa passageira ou futurista, ou simplesmente de algo não real, as pessoas vão viver a sua vida vazia, sem propósito. E na atual vida que nós estamos, vemos esta condição de falta de propósito, falta de compromisso, acho que nem compromisso, é falta de propósito mesmo, acho que é a palavra mais correta, com alguma coisa que está fazendo muitas pessoas a se matarem, está fazendo muitas pessoas a perderem totalmente a sua fé, perderem totalmente o seu compromisso em fazer coisas positivas, coisas boas, coisas da vontade de Deus, né? Porque tudo que é bom é de Deus, tudo que é bom é de Deus. E o que é bom, não estou falando de coisas que é tudo que é bom para você, tudo que é bom mesmo, tudo que é, por exemplo, um exemplo besta, uma banana muito boa é de Deus. Né? Então, basicamente coisas que realmente são boas, não simplesmente tem fins positivos, né? Com a trajetória ruim, não é bom. As coisas de Deus, elas começam bom, passa o tempo como bom e o fim é bom, sempre assim. Mesmo que as condições sejam ruins, mesmo que as pessoas não respeitem e nos maltratem, mesmo que tudo corra contra nós, o processo todo que a gente faz tem que ser bom do começo ao fim. E uma coisa crucial também,
que as pessoas esquecem. Paz não é passividade. Paz não é passividade. As pessoas pensam que paz é ser simplesmente passivo. Né? Não é pacífico, é passivo. Ou seja, aceitar tudo de todos. Não. Jesus não aceitava tudo de todos. Ele era um cara pacifista, mas não era um cara passista. Não era um cara que aceitava as coisas como era. Como o apóstolo Paulo disse, que a gente não pode aceitar as coisas como são, mas transformar o mundo pela transformação do nosso entendimento. Ou seja, a gente aprendeu de Cristo, aprendeu com o que está tudo escrito nas Escrituras, e a gente começa a olhar a realidade e tem que discernir as coisas a partir da verdade do Evangelho. E aí a gente vai criando um mundo novo, e aí influenciando as pessoas para uma coisa boa, né? É por isso que algumas coisas que vai acontecer daqui para frente tem seu lado positivo e tem seu lado negativo. É bom e ruim ao mesmo tempo. Né? Algumas coisas, como a nova ordem mundial, é bom e ruim ao mesmo tempo. A gente não pode ser simplesmente ignorante e achar é tudo ruim. Não é. Mas a coisa ruim dela é a questão do controle social, do controle da fé, o controle da vida humana, que é totalmente uma disparidade completamente do Evangelho, que fala que a gente não deve exercer autoridade sobre os outros, mas servir os outros. Né? A função de qualquer Estado que possa existir, que existe ou que possa existir, tem uma só função: servir aos seus compatriotas, servir ao povo, servir às pessoas, seja uma ordem mundial, seja uma ordem nacional, seja uma ordem municipal, não importa qual seja a ordem que exista, mas ela serve para o benefício da população e não o contrário, certo? É para servir em benefício da população em todos os aspectos da vida social, em todos os aspectos da liberdade, que é o bem principal, o bem fundamental. Aí depois disso vem saúde, vem segurança e aí por diante. Né? E aí que entra o nosso papel. Nós estamos aqui, devemos estar aqui para influenciar todo mundo para o reino de Deus. O reino de Deus é esse que eu acabei de falar para vocês e que cada vez mais a gente vai falando em outros vídeos sobre a configuração desse novo reino de Deus. Novo que eu digo que não é novo, né? Mas de forma conceitual é novo porque perdeu-se o sentido, perdeu-se a esperança no reino de Deus. O reino de Deus ficou muito abstrato, uma coisa muito aí no céu. Não é no céu, é aqui agora. Por isso a oração o reino de Deus, venha a nós o teu reino. Não é nós vamos ao teu reino. Não é nós ir a ele, é ele vir a nós. Tá certo? Então, dessa forma, a gente vai começar a aprender um pouquinho sobre o reino de Deus. Né? Espero que vocês tenham compreendido a nossa mensagem. E se vocês gostarem desse vídeo, vocês curtam, compartilhem, perguntem, comentem, certo? Sobre o que vocês não compreenderam, né? E a gente pode tentar responder vocês nos próximos vídeos, certo? Beleza? Graça e paz a todos vocês e que vocês tenham uma ótima vida, né? Uma ótima vida em geral, vamos dizer assim, mesmo com todas as restrições que nos estão sendo impostas, mas que vocês tenham total liberdade em Jesus Cristo. Amém? Tchau.